pessoal, tudo certo? Bom, não é de hoje que o relacionamento entre as entidades que deveriam se preocupar somente com a evolução, com o desenvolvimento da modalidade, com o desenvolvimento do futsal, não anda nada bom. Esses relacionamentos não são muito saudáveis. Em outros tempos, nós acompanhamos de muito perto algumas destas batalhas de bastidores, lideranças de entidades aí em conflito, as entidades em conflito, os clubes também em conflitos, e essa realidade por vezes parece que permanece. Mas então, a quantas anda, afinal de contas, o relacionamento entre a CBFS, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, e a CBF, a Confederação Brasileira de Futsal, e a Seleção Brasileira? A gente vai tentar desvendar um pouquinho como é que está esse relacionamento nesse momento. A gente vai tentar conversar com vocês também a respeito um pouquinho disso, né? Os bastidores da modalidade, de uma certa forma, estão fervilhando também em função desse relacionamento e talvez da incerteza de como ele está acontecendo e de como ele vai acontecer. Isso, por vezes, acaba atormentando a rotina do futsal. Entre as entidades, entre a CBF e a CBFS, há um certo silêncio para que se possa realmente esclarecer os movimentos ou os acontecimentos que têm tido desdobramentos aí recentemente. Ninguém fala abertamente sobre esta relação. Algumas fontes confirmam um ou outro movimento, mas também não chegam a dar sustentação necessária, de repente, para bater o martelo sobre o futuro da modalidade, sobre o que realmente está acontecendo, sobre o que vai acontecer daqui para frente. Pelo que se sabe até então, é de que a CBFS voltou a comandar a arbitragem, o quadro de arbitragem do futsal nacional, pelo menos entre aspas aí, né? Nos últimos meses, diversos árbitros, por exemplo, que não vinham aparecendo nos jogos da Liga Nacional de Futsal, voltaram a apitar a competição nacional. E agora fica uma certa incerteza. A direção da Liga Nacional de Futsal, por sua vez, estaria garantindo a manutenção da atuação desses árbitros, até mesmo com a possibilidade de uma criação de um quadro próprio de arbitragem. Entre pressões e algumas acusações de lado a lado, ainda não há realmente uma certeza do que efetivamente vai acontecer. O Sandro Bresciani e a Renata Leite haviam sido integrados, anunciados inclusive, como integrantes do quadro de arbitragem da CBF, que estariam respondendo, obviamente, pelo quadro de arbitragem dos árbitros de futsal dentro da CBF. Mas eles acabaram sendo desligados de suas funções e não houve muita noticiação, não houve muita publicidade, de repente, também para algumas destas medidas que foram adotadas recentemente. Então fica realmente essa incerteza do que vai acontecer. Representantes da Liga Nacional de Futsal estariam até mesmo declarando, fazendo algumas declarações recentes de que a Liga Nacional de Futsal está buscando cada vez mais tornar-se totalmente independente, sem depender de CBF, CBFS, absolutamente nada disso. Pelo menos é o trabalho que está sendo realizado recentemente e algumas novidades devem acontecer aí em breve. Tem algumas reuniões aí sendo programadas, já planejamento de temporada 2023. Vem novidades aí muito em breve a respeito disso. Outro ponto que fica uma certa incógnita e também algumas incertezas diz respeito à indicação do representante brasileiro na Libertadores de Futsal. A gente viu recentemente aí já sorteio dos grupos para a Libertadores deste ano. É o Cascavel, é o campeão da Liga Nacional de Futsal do ano anterior, vai estar na Libertadores deste ano de 2022. Porém, a Supercopa Magnus de Futsal, realizada pela Confederação Brasileira de Futsal, ela não aconteceu. Tinha uma confirmação, não houve essa competição.
justamente em função dessa indicação do Cascavel como representante brasileiro da Libertadores deste ano, mas já há um indicativo de que essa indicação voltou a ser da CBFS e a Supercopa de Futsal já estaria confirmada para a próxima temporada para indicar o representante brasileiro na Libertadores de 23. Então já tem algumas movimentações acontecendo e algumas mudanças sendo confirmadas. E sobre seleção brasileira? Bom, sobre seleção brasileira, pelo menos de momento, ao que tudo indica, permanecerá sendo coordenada pela CBF. Já há um calendário, já há um cronograma de atividades que, pelo menos de momento, deverão ser cumpridas com o comando da CBF. Porém, agora recentemente a gente teve alguns amistosos da seleção brasileira sub-20 com o escudo da CBF sendo transmitida pela CBFS. Então não se tem muita certeza do que está acontecendo, de como é que está este relacionamento neste momento. Enquanto segue a desunião, o futsal como modalidade não consegue se fortalecer. Há comentários de questões judiciais, pendengas jurídicas, e isso tudo não está muito bem esclarecido, não está muito bem colocado de forma clara, pelo menos aí, para alguns representantes da modalidade e até mesmo para a própria imprensa. Não há muita publicidade, não há muita noticiação, não há muitas notícias, informações concretas oficializadas pelas entidades a respeito desse relacionamento. Enquanto isso, a gente segue observando e acompanhando, e você vai acompanhar por aqui também. Lembrando, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário, participa também do conteúdo que a gente está gerando aqui pelo YouTube. A gente se fala, pessoal, aquele abraço, até mais!